Então, galerinha do JB, vamos para mais uma receitinha aqui para a produção do mimo dos nossos avós, nossos queridos avós, que merecem essa homenagem, certo? Para complementar o nosso mimo, nosso potinho de amor, nada melhor do que biscoitinhos feitos pelas nossas mãozinhas, cheios de amor, certo? Então a prof vai ensinar para vocês uma receita muito fácil e rápida que vão apenas 3 ingredientes para fazer um biscoitinho. Você pede ajuda aí da sua família para complementar esse potinho do amor, certo? O que a gente vai precisar? Amido de milho, que a prof já colocou aqui dentro da tigela, leite condensado, meia caixinha e 1 colher de margarina, certo? Então são 250 gramas de amido de milho, meia caixinha de leite condensado e 1 colher de margarina. Então vamos fazer a receita? O que a gente vai fazer? Já colocamos o nosso amido de milho aqui dentro, vamos precisar de um garfinho para mexer e 1 colher para medir. Então a gente vai colocar 1 colher de margarina, 1 colher de sopa de margarina aqui dentro. E vamos colocar meia caixinha de leite condensado. A gente pode colocar um pouquinho menos e aí a gente vai vendo se depois vai precisar mais, tá bom? A gente vai ir mexendo assim para misturar tudo, tá bom? Lembra que o nosso amido de milho faz parte das nossas experiências lá no Trajeto I? Porque ele tem poderes especiais, né? Mais um pouquinho de amido de milho. Um pouquinho de leite condensado. Olha, tá começando a virar uma massinha. Aí, nesse momento, a gente vai começar a mexer com a nossa mãozinha, tá? A prof já higienizou as mãos uma vez, mas como eu toquei nos utensílios, eu vou lavar as minhas mãos de novo e passar álcool gel. Então, a prof já começou a misturar um pouquinho, ó, ela já tá quase pronta, a gente vai só terminar de finalizar. Tá vendo como é que ela fica, ó? Uma massinha. Tá quase na hora da gente poder colocar na assadeira e assar os biscoitinhos para os nossos avós. Tá vendo como que ela fica? Ela não vai mais grudar na sua mão. Essa parte aqui que você pode fazer junto aí com a sua mãe, com alguém da sua família que vai te ajudar a fazer. Então assim ficou a nossa massinha. Ela tem uma textura assim, quando a gente põe a mão, que nem na nossa experiência, quando a gente põe a mão ela endurece, quando a gente solta, parece que ela tá mais líquida, mas é essa textura mesmo, tá? Olha como é que ela ficou. E aí a gente vai colocar um pouquinho de amido de milho para deixar ela aqui em cima enquanto a gente prepara a forma. Como que a gente vai preparar a forma? Vou deixar em cima do amido de milho para ela não grudar. O prof vai lavar as mãos e preparar a forma com um pouquinho de margarina no fundo, tá bom? Pra gente colocar os biscoitinhos. O prof já fez as bolinhas aqui, colocou na forma. E agora a gente vai levar pro forno por alguns minutinhos. Então, seguindo nosso mimo para os nossos avós, a prof vai ensinar para vocês a fazer um recipiente ou um potinho que vocês podem colocar ou os biscoitinhos que a gente está produzindo ou apenas recadinhos escritos por vocês. A prof vai fazer com um pote de vidro com tampa, mas vocês podem adaptar essa produção para uma caixinha, para um pote de plástico, para qualquer recipiente que vocês tenham em casa, combinado? A prof vai ensinar a decoração
E aí vocês podem adaptar tudo com os materiais que vocês tiverem à disposição, combinado? Então vamos lá, a Prof já separou aqui no material dela o potinho. Como é um presente para os avós e não só para a vovó, a gente vai fazer uma decoração neutra, tá bom? A Prof vai ensinar para vocês uma que vai usar barbante e papel dessa cor. Isso aqui a Prof tirou de uma embalagem que ela ganhou de presente, de uma marca de perfumes que vende. Então você pode pegar um papelzinho que tiver em casa, pode ser uma fita ou mesmo um retalho lá do seu caderno, ou você pode produzir seu próprio papel. O efeito que a Prof quer dar aqui é o efeito amassado. A gente vai amassar antes de usar, tá bom? Então, se você quiser produzir o seu papel, você vai pegar uma folha branca, vai amassar ela, depois você vai pegar um lápis marrom ou um lápis amarelo queimado, um tom mais ou menos como esse, e vai pintar ele. E vai dar o mesmo efeito, combinado? Então, vou pegar alguns tons assim, ó, marrom, laranja, esses tons de lápis. E a gente vai pintar, vamos organizar aqui. A gente vai ir pintando, não é para pintar tudo, é só para fazer algumas marcas nesse papel, para dar um efeito mais legal nele, tá bom? E você pode fazer também no papel branco, combinado? Então, vamos imprimir essas cores aqui para dar um efeito nesse papel, para dar um brilho. No caso, se você estiver usando um papel escuro como esse aqui, ele vai dar um brilho. Se você tiver com o seu papel branco, aí você vai trazer a coloração para ele, combinado? Então, tá. Aí a gente vai medir o tamanho que nós vamos precisar para encapar o nosso recipiente. Então, se você vai usar uma caixa, você vai medir o tamanho dessa caixa, isso conforme o que você tiver à sua disposição para usar, combinado? E aí a gente vai cortar o suficiente para fazer esse processo. Tá? Então, a gente vai com o pincel espalhar um pouquinho de cola no papel. Às vezes, quando a gente passa a cola líquida, o papel fica meio transparente com umas marcas. Não tem problema, porque ele vai destacar o efeito da tinta que a gente colocou, da tinta não, o efeito de pintura com o lápis de cor que a gente colocou na nossa decoração. E lembra que se você estiver usando uma folha grande, aí você tem que recortar de modo que fique uma tira, tá bom? Então, já passei a cola, agora eu vou aplicar aqui. Vamos firmar. Conseguem ver o efeito que tá dando aqui, ó? Conseguiram ver? Então, aí a gente vai, na última emendinha, a gente dá uma caprichadinha para ela não ficar aparecendo. A Prof vai usar, para a segunda parte da decoração, barbante. Você pode usar de novo o que você tiver aí na sua casa. Se tiver barbante, pode ser barbante. Às vezes a gente tem um pedacinho de lã. Vamos usar o material que vocês tiverem. E se vocês não encontrarem nenhuma solução para fazer essa parte do enfeite, pode mandar um recado para a Prof que a gente pensa em algo juntos. E podem também usar sua cola colorida, fazer uma escrita aqui que vocês queiram, colocar o seu nome, escrever para meus avós, que é o que a Prof vai escrever aqui com vocês, tá bom? Então aí vocês vão pensar, para decoração com barbante, a gente vai pegar um pedaço com barbante ou com outro tipo de linha que você tiver em casa, a gente vai pegar um pedaço bem grandão e vamos pedir a ajuda de um adulto
Para fazer assim, a gente vai deixar um pedaço mais curtinho e vai dar um nozinho para ficar firme. E aí depois a gente vai seguir enrolando o resto do barbante. E lembre, né, que você vai ver aí com a sua família se você vai fazer um mimo, 2 mimos, conforme for a organização da sua família e dos seus avós aí, tá bom? Porque a gente pode ter 2 casais de avós, né? Um por parte de mamãe e um por parte de papai. Então aí agora a prof já deu um nozinho aqui, estão vendo? E a gente vai enrolar. Vou colocar mais pra cá para vocês poderem enxergar bem. Vamos fazer assim. Aqui, ó, que aí vocês vão enxergar bem. Vamos ir enrolando. Não é para ser retinho, tá? É para ser um efeito mesmo, bem legal. Então, vamos dar um laço com a ajuda de alguém. E já vamos aproveitar para treinar o amarrar os tênis. Damos um laço. E agora, aqui na parte de cima, a gente vai pegar mais um pedaço do nosso papel. Vamos medir aqui para fazer a aplicação. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui em cima. Vamos pegar um lápis para marcar a quantidade que a gente vai precisar cortar. Vamos marcar uma meia lua, a metade de um círculo. Vamos recortar. E aí, depois que a gente recortar o primeiro, a gente tem um molde para fazer o segundo. Vamos precisar de 2 metades dessa, tá bom? Ó, agora temos um molde, a gente vai marcar aqui para fazer o segundo recorte. Lembrando, se você estiver usando uma caixinha que for quadrada, aí você vai marcar conforme as medidas da sua caixinha, tá bom? Então, a gente encaixou aqui, estão vendo? A gente encaixou e agora vamos aplicar com a cola. Pode passar bastante cola. Aí, a gente vai aplicar primeiro uma parte. E provavelmente a outra parte vai encobrir essa. Então, aí, em vez de a gente passar na lata e no papel, na tampa e no papel, a gente vai passar diretamente aqui, tá bom? Vamos passar bastante cola. E vamos aplicar aqui, certo? E vai ficar assim. E agora a gente vai escrever aqui em cima com canetinha preta para meus avós, que a prof vai colocar escrita para vocês aí na tela para vocês pegarem, tá bom? E vou colocar uma foto, um registro lá nos recursos dessa atividade para vocês verem como ficou finalizado. Agora é só esperar terminar de assar os nossos biscoitos pra gente rechear o nosso potinho de amor ou fazer os nossos recadinhos, desenhos e bilhetes pra gente colocar aqui dentro, tá bom? Então essa foi a nossa produção do nosso mimo para o Dia dos Avós. Espero que vocês façam e mandem aí pra prof, tá bom? Pra gente presentear os nossos avós nesse dia tão importante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!